Afinal de contas, em pleno 2021, com tanta informação, né? Não justifica mais você viver em um casamento sem graça, em um casamento falido, em um casamento sem parceria, um casamento onde não existe vontade de estar nesse relacionamento, né? Um relacionamento onde você coloca a cabeça no travesseiro e pensa: até quando que eu vou aguentar viver assim? Não existe mais justificativa para isso. Afinal de contas, tudo está muito fácil na palma da nossa mão. Esse mesmo celular que você está usando aí para me assistir, para me ouvir, é o celular que você pode usar para buscar ajuda para melhorar o seu relacionamento, tá? E hoje, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, eu vou falar sobre você passar a rasteira no seu relacionamento, tá? Ah, e o que que é isso, Clary? Já você vai entender. Já você vai entender. Oi. Isso aí. Então, eu quero ver se você se identifica com alguma dessas coisas que eu vou falar aqui para você hoje, tá? Se você se identificar com alguma delas, isso significa que muitas vezes você passa rasteira no seu relacionamento. Mas isso não é um comportamento consciente, tá? Isso não é um comportamento que você faz de propósito, mas mesmo assim você faz. E como você pode deixar de fazer isso? Como que você pode deixar de passar a rasteira no seu relacionamento? Você tendo compreensão sobre os seus padrões de comportamento. E é possível sim você fazer uma avaliação no concreto e você saber quais são os seus padrões de comportamento que fazem com que você sabote o seu relacionamento, tá? Você tenha comportamentos sabotadores que fazem com que você prejudique o seu relacionamento, tá bom? Bom, primeiro, será que você é o tipo de pessoa que não toma para si a responsabilidade em algumas situações que acontecem no seu casamento? Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ó, quem entra aqui na live precisa pagar um pedágio, tá? Ou quem assiste o vídeo tem que pagar um pedágio e compartilhar com 5 pessoas, beleza? Quando você, o tema hoje eu deixei fixado aqui, sobre você sabotar o seu relacionamento, padrões de comportamento sabotadores que prejudicam o seu relacionamento, tá bom? E aí tem esses comportamentos sabotadores, são comportamentos que você não percebe que você tem, tá? Eles não são padrões conscientes e você consegue entender e saber um pouco melhor qual é o seu padrão de sabotagem no seu comportamento e que prejudica o seu casamento através de uma avaliação, tá? Essa avaliação já vai te dar um norte de como que você se sabota, de como que você tem esse padrão de comportamento, tá? Muito bom. Fico feliz que você se interesse pelo tema, tá bom? Então, fica aqui para você entender e para você ver se você tem algum desses comportamentos, tá bom? Então, a primeira coisa é, quando algo acontece no seu relacionamento, algo de ruim acontece no seu relacionamento, você consegue perceber qual é a sua responsabilidade nisso? Ou você responsabiliza outras pessoas por aquilo que acontece de errado no seu casamento, ou você
critica as situações, as circunstâncias, talvez do ambiente onde você está inserido? Como que é isso? Vai pensando aí. Você se responsabiliza por aquelas coisas ruins, por situações negativas que acontecem no seu relacionamento ou não? Você joga a bola para uma outra pessoa, tá? Ou às vezes tem algumas pessoas que se responsabilizam demais. Tudo é responsabilidade delas. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ele falou para mim, e eu falei, mas você não acha que você se responsabiliza demais pelas coisas ruins que acontecem, né, na sua relação? E aí ele falou assim, eu prefiro fazer isso e evitar uma briga, evitar um conflito, do que eu tentar mostrar para outra pessoa que ela também tem participação naquilo. E aí, ele, como é que tá se sentindo? Tá se sentindo frustrado, tá se sentindo triste, tem tido crises de ansiedade, tá? Não consegue trabalhar, não tem vontade de sair de casa, na verdade não tem nem vontade de sair da cama. E aí ele diz que ele tem saído da cama obrigado porque ele sabe que ele precisa trabalhar, tá? Mas não tem tido vontade de fazer nada. Não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque ele assume demais a responsabilidade daquilo que está acontecendo de errado no relacionamento dele. Não é um padrão que ele tem apenas no relacionamento, é um padrão que ele tem em várias outras relações, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, na relação com os pais, na relação com o irmão, tá? Mas isso é péssimo para o relacionamento, porque isso é péssimo para a pessoa, não só para o relacionamento, né? Porque ela tá o tempo todo carregando responsabilidades, carregando culpas que não são dela, tá? Então, também é uma forma de sabotagem quando você assume demais a responsabilidade por problemas, por situações que acontecem no seu relacionamento, tá? E que não são responsabilidade sua ou não são responsabilidade só sua. Então, saber colocar limite na sua relação é super importante, porque quando você não coloca um limite nisso, isso mostra que você está passando a rasteira no seu relacionamento, que você está se sabotando e, portanto, sabotando o seu relacionamento. Você tem que assumir a parte que te cabe no problema que está acontecendo e não assumir toda a responsabilidade naquilo que está acontecendo, tá? Se você responsabiliza outras pessoas demais sem assumir a sua responsabilidade, quando você acha que são os colegas de trabalho que influenciam o seu marido, a sua esposa, por isso que ele age dessa ou daquela forma, quando você responsabiliza, porque isso vem da casa dele, dos pais dele, são outras pessoas, tá? O meu marido é que é responsável por isso, porque a família dele que é responsável por isso, porque são os colegas de trabalho que são responsáveis por isso. Você responsabiliza outras pessoas pelos problemas no seu relacionamento, isso é uma forma de sabotagem. Ou quando você responsabiliza circunstâncias. Porque a gente não tem tempo. Porque a gente não tem dinheiro. Porque a gente está morando num lugar que a gente não gosta. Então você responsabiliza circunstâncias, o ambiente, coisas exteriores a você mesmo, para justificar os problemas no seu relacionamento. Isso também é uma forma de você sabotar o seu relacionamento, tá? Então veja, será que você tem algum desses padrões dentro do seu relacionamento? Pensa aí sobre isso. Uma outra forma de se relacionar, que é uma sabotagem, tá? E que prejudica muito o seu relacionamento, é quando você é uma pessoa perfeccionista. E entenda, quando eu falo sobre isso, você certamente age em vários ambientes, em várias relações dessa forma. Não é só dentro do seu relacionamento.
talvez você nem consiga perceber que traz esse padrão de comportamento para o seu relacionamento. Você consegue perceber em outros momentos, em outras situações, em outras relações que você se comporta dessa forma, tá? E talvez você ainda não tenha percebido que você age dessa forma dentro do seu casamento. Por que isso, gente? Porque é o que eu falei, eu acho que na live de ontem, que o casamento é a única relação onde duas pessoas que não estão se dando bem continuam juntas. Porque quando você não está se dando bem, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, com o seu chefe, com o seu superior ou com colegas ali, normalmente você procura um outro local para você trabalhar, tá? Ou você tenta o mais rapidamente possível tentar resolver isso para não ficar nesse ambiente hostil e negativo. A sua relação com as suas amigas provavelmente é uma relação que só melhora conforme o tempo passa. E se a relação não está boa, você não a mantém, né? Você não mantém. E a relação com as suas amigas ou no seu ambiente de trabalho, muito provavelmente é uma relação que com o tempo foi melhorando. E aí, por isso, esse é um dos motivos de vocês continuarem nessas relações. A relação de casal, o casamento, é a única relação onde muitas vezes as pessoas não estão se dando bem, não estão se falando, não estão se respeitando, mas as pessoas continuam na relação, acham que isso é normal e não fazem nada para tentar mudar a relação. E acham que o casamento é assim. Por que o casamento tem que ser uma relação diferente de uma relação de amizade, ou de uma relação de trabalho, ou de uma relação com os pais, por exemplo? Você sabe quando você não está se relacionando bem com os seus pais. E você tenta fazer alguma coisa para melhorar. Por que você não faz isso com o seu marido ou com a sua esposa? E acredita que o casamento com o tempo fica ruim mesmo, fica sem graça mesmo, tá? Então é para você pensar sobre isso. E existem inúmeras formas de você passar a rasteira no seu casamento. Vou falar de mais uma agora, que talvez você não consiga perceber que você faz no casamento. Você consegue perceber que você faz em outros ambientes, em outras relações. Mas talvez se eu perguntar para o seu marido ou para a sua esposa, ele vai me dizer, é exatamente assim que ela age, tá? Que é aquela pessoa perfeccionista, sabe? É a perfeccionista ou perfeccionista, que gosta sempre de tudo muito em ordem, tanto no aspecto físico, então a casa sempre tem que estar muito em ordem, tem que estar tudo muito perfeito, muito organizado, muito limpo, muito arrumado. Então, aquela pessoa que às vezes não permite, né, uma baguncinha, não permite que de vez em quando uma louça fique na pia, que uma cama não seja arrumada, né, que quer que tudo seja muito perfeito, que tudo seja muito certinho, muito bem organizado, tá? O que é certo, o que é errado e muito provavelmente é só o seu jeito que é o certo, tá? Se não tiver tudo perfeito, a pessoa se desorganiza, ela se desorganiza. E se não for para ser perfeito, então é melhor nem fazer. E ela tem essa dificuldade de permitir que outras pessoas façam coisas para ela, porque ela acha que só ela consegue fazer as coisas bem feitas, né? Que o outro nunca vai conseguir atingir aquele padrão de qualidade, aquele padrão de excelência que a pessoa tem para as coisas e para a relação também, tá? Normalmente uma pessoa que tem dificuldade de deixar as coisas fluírem e acontecerem, controla, né? Quer controlar muito as situações, justamente porque as coisas têm que ser muito perfeitas, muito bem feitas, muito certinhas, tá? São pessoas críticas, mas que têm uma dificuldade em receber críticas.
muito sensível quando é criticada, mas com pouca sensibilidade para criticar. Você consegue se identificar aí nesse padrão? Será que você faz isso dentro do seu relacionamento? É uma pessoa que não tolera erros, que não tolera muitas vezes que as coisas sejam diferentes daquilo que ela definiu que deve ser para ela, para a casa dela, para a família dela, para os filhos, para o marido, tá? Muito metódica para fazer as coisas. Então, às vezes, o marido é aquele que coloca as coisas todas na pia e vai lavando a louça ali, né? Pega uma colher, depois pega um copo, depois pega um prato, e aquela pessoa fica irritadíssima e não dá conta de permitir receber a ajuda do marido, porque ela acha que para lavar bem uma louça tem que padronizar. Né? Então, a louça tem que estar muito bem organizada ali na pia. Primeiro vai lavar as colheres, depois vai lavar as facas, depois vai lavar os garfos, depois vai lavar os copos. E aí, se o outro faz qualquer coisa diferente daquele padrão estabelecido por você, isso te consome, isso faz mal para você, né? Isso te deixa desconfortável, tá? Será que você tem esse padrão de perfeccionismo? Com isso, com esse excesso de perfeccionismo, o que acontece? Você acaba sendo uma pessoa que está sempre frustrada, que está sempre decepcionada. Você nunca acha que os outros estão no mesmo nível que você. Você nunca acha que os outros estão conseguindo atender às suas expectativas. E isso te faz mal. Isso deixa você ansiosa, isso deixa você frustrada, isso deixa você angustiada. E aí, qual que é o próximo passo disso? Você fica com raiva, mas às vezes é uma raiva contida. E quando você explode, você faz uma bagunça muito grande, porque você aguenta, aguenta, aguenta. Daí, quando você explode, você assim se espalha, né? Aquilo te faz causa um mal, né? Um desgaste no ambiente muito grande, tá? Você tem a tendência de usar alguns tons mais sarcásticos, de ser mais debochada para falar, né? Sobre o comportamento do outro, quando o outro não se comporta de acordo com aquela alta expectativa que você mesma gerou em você, tá? Ao invés de você falar, conversar numa boa, você acaba usando de um tom que não vai favorecer em nada a relação, tá? Você consegue perceber aí se esse é o seu padrão? São pessoas também que têm pouca flexibilidade e que são muito rígidas. São rígidas com elas mesmas e são rígidas com os outros, tá? Eu tive uma cliente que quase não comemorou o dia dos namorados, porque o laço que ela queria fazer no presente para o marido, ela não conseguia fazer o laço perfeito que ela tinha imaginado que ela queria no presente, tá? E aí ela estava quase desistindo de dar o presente de comemorar o Dia dos Namorados e ela dizia assim: não está saindo nada certo. Era o laço do presente que ela não estava conseguindo fazer do jeito que ela queria, mas ela dizia para ela mesma: não está saindo nada certo. Então, esses padrões sabotadores de comportamento é como se fosse um anjinho e um diabinho aqui na sua cabeça. Só que você dá mais ouvidos para aquilo que o diabinho está falando na sua cabeça, tá? Esse é o padrão sabotador de comportamento. Você tem duas entidades aqui, né, no seu ouvido, falando com você, mas você só consegue ouvir uma.
Entende? E aí, imagina, né? Alguém aqui, né? Alguém, entre aspas, aqui na sua cabeça falando: não tá dando nada certo, você não vai dar conta de fazer esse laço, não tá dando nada certo, você não vai conseguir fazer um negócio bonito. Imagina entregar um presente desse com um laço mal feito, que coisa feia. Nossa, você não dá conta de fazer uma coisa tão simples, porque é essa voz sabotadora que fica no ouvido da pessoa que tem esse padrão de perfeccionismo, né, de uma qualidade muito alta, sempre com uma régua lá em cima, são essas as falas, né, que ela ouve, tá? Então, imagina, o marido tem que ser muito certinho, tem que ser exemplo para todo mundo. Os filhos têm que ser muito certinhos, tem que ser exemplo para todo mundo. Eles têm que se vestir lindamente, as roupas têm que estar impecáveis, tá? A casa tem que estar impecável, o carro tem que estar impecável. Então, é um padrão de exigência muito alto e isso gera muita angústia, isso gera muita ansiedade, tá? E a pessoa ela fica enrijecida nisso, sem conseguir abrir mão dessas altas expectativas, desse perfeccionismo que ela se colocou, tá? Então, essa é uma das maneiras que as pessoas têm de sabotar o próprio relacionamento, porque vira uma relação tensa, se torna uma relação pesada, cansativa, não é um relacionamento gostoso, fluido, né? Um relacionamento que é tranquilo, prazeroso, tá? Um outro padrão muito comum é das mãezonas, tá? É aquela mulher ou o marido, mas eu falo mais no feminino porque meu público maior é de mulheres, tá? É aquele padrão de relacionamento onde a pessoa se doa demais, faz coisas demais e às vezes acaba se tornando mais a mãe do marido do que realmente esposa. Então, às vezes, o casal, eles até se tratam dessa forma, eles até se tratam usando, né, essa linguagem aí de pai e mãe, um para o outro, tá? E não há nada mais broxante do que você chamar o seu cônjuge de pai ou de mãe, porque não se transa com pai e mãe, né? Então, não faça isso, tá? Esse padrão sabotador é aquela pessoa que ela aceita tudo, que ela diz sim para tudo, que ela está sempre disposta, que ela está sempre disponível, que ela está sempre agradando, que ela está sempre querendo agradar, né? O outro tá sempre ali ajudando, elogiando. Sabe aquela pessoa excessivamente disponível? É aquela pessoa que às vezes nem é pedida nem, não é pedido a ajuda dela, mas ela vai e faz, tá? Então é aquela mulher que serve o tempo todo o marido, é aquela mulher que leva a roupa na mão para ele, é aquela mulher que leva a toalha, sabe, pro marido, que o marido não precisa fazer nada, tudo é por conta dela, tudo ela faz, sabe? É aquele marido que, sei lá, esqueceu o celular em casa e aí ela dá um jeito de avisar e ele fala: Não, não se preocupe, na hora do almoço eu pego. Mas ela deixa de fazer o que ela tá fazendo e ela vai lá e ela leva o celular pro marido. Ela faz isso também com os filhos, ela faz isso nas amizades. Então, é uma pessoa sempre solícita demais, disponível demais. O que acontece é que ela acaba sufocando o outro, sabe? Ela não deixa que o outro respire, ela não deixa que o outro tenha uma necessidade. Ela está sempre querendo suprir, e nem é a necessidade do outro, é aquilo que ela pensa que é a necessidade do outro. Então, não permite que a outra pessoa
seja ela mesma, não permite que a outra pessoa faça as próprias escolhas, porque ela está sempre ali impedindo que a pessoa tenha desejo ou tenha uma falta, porque a frustração também é importante na nossa vida, nos nossos relacionamentos, tá? Nossa vida não é feita só de coisas boas, né? Ela também é feita de frustração. Mas essa pessoa que é sempre muito prestativa, parece que quer evitar que o outro tenha frustração. E nessa tentativa de evitar que o outro tenha frustração e de sempre agradar, ela sufoca, ela fica muito em cima, tá? Eu já atendi clientes, teve uma cliente que é, ela na verdade nem não estava, né, casada, ela estava começando um relacionamento com uma pessoa e aí essa pessoa falou que não estava se sentindo muito bem, né? E que não ia pro trabalho para poder fazer um exame, para ver se era Covid. Mas antes da pessoa conseguir sair de casa para fazer exame, ela já tinha ligado na farmácia e mandado entregar vários remedinhos para essa pessoa na casa dela. E aí ela não entendeu o porquê que de repente essa pessoa sumiu, né? Inicialmente ela mesma estava dando uma desculpa para ela que, ai, como talvez ele esteja com Covid, então eu acho que ele quer manter distância para evitar que eu pegue alguma coisa, mas assim, Covid não se transmite pelo WhatsApp, né? Pelo telefone. Então uma pessoa poderia ter respondido, mas depois disso não respondeu mais, né? Levou dias para a pessoa responder de maneira evasiva. Por quê? Porque ela era sempre tão presente, tão presente, tão presente, que aquilo chegou uma hora sufocou, né? Não deu mais conta de conseguir, dele conseguir vivenciar aquilo, sabe? Porque, enfim, estava apenas no início ali do relacionamento e essa pessoa o tempo todo muito presente, muito em cima, né? São pessoas que deixam de lado as suas próprias necessidades, sejam necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades físicas, para atender às necessidades, aos desejos do outro, tá? Então, isso causa um desgaste na relação, porque é uma pessoa que não olha para si, que não cuida de si, que está sempre olhando e cuidando dos outros, tá? É um relacionamento que normalmente existe uma dependência, tá? Porque a pessoa excessivamente prestativa, ela precisa do outro para ela ser prestativa. Então, é uma relação de dependência. E dependendo de como é o outro também se sente muito dependente dela, tá? Ou vai se sentir sufocado, sobrecarregado, vai achar que aquilo é demais, que tá difícil para ele aguentar, tá? Então é uma relação que não é saudável, principalmente porque a pessoa que faz isso, ela não olha para ela. Tem problemas com autoestima, tem problemas com amor próprio, tem problema com autoconfiança, tá? Isso é bem ruim para qualquer tipo de relacionamento. Lembrando que eu falo que o primeiro relacionamento que a gente precisa ter bem, né, saudável, a primeira relação que a gente precisa melhorar e trabalhar é a relação com a gente mesmo. É o nosso próprio relacionamento, como que eu me relaciono comigo. Então, uma pessoa que se comporta dessa maneira, ela precisa muito trabalhar a autoestima e a autoconfiança, porque são pessoas que estão com baixa autoestima, baixa autoconfiança, com grandes necessidades emocionais, mas que têm essa dificuldade de olhar para si e faz em excesso pelo outro, tá? Depois disso, nós temos um padrão que é aquela pessoa que não consegue
ficar quieta, não consegue ficar parada. É aquela pessoa que está o tempo todo fazendo alguma coisa, tá? Sabe aquelas mulheres que nunca param em casa, que limpa a casa, que cozinha, que lava a louça, e parece que aquilo que ela tem para fazer nunca acaba, porque ela tá o tempo todo limpando, cozinhando, fazendo, organizando, tá? É uma pessoa que também não dá conta de parar de trabalhar. É aquela pessoa que trabalha lá no trabalho, traz trabalho para casa, trabalha no final de semana, nunca se desliga do trabalho, nunca se desliga do celular. Então, é uma pessoa que está o tempo todo fazendo alguma coisa. É aquela esposa ou aquele marido que o cônjuge fala, gente, ela nunca tem tempo pra gente, né? Tá sempre ocupada fazendo alguma coisa, nunca para assistir um filme, para brincar com as crianças, pra gente sair, para fazer alguma coisa em família, tá? Existe uma dependência de atividade e de realização. Se ela não estiver em atividade, se ela não estiver em realização, né, fazendo alguma coisa, aquilo não parece, parece que ela é uma pessoa improdutiva, é uma pessoa que não vale nada. Ela não se sente com valor, sendo uma pessoa de valor, se ela não estiver em constante atividade, em constante fazer alguma coisa, tá? Que mais? São pessoas que têm dificuldade em lidar com as emoções, normalmente, então são pessoas que estão sempre fazendo coisas, porque tem também essa dificuldade de parar para pensar sobre si mesma, especialmente sobre as suas próprias necessidades e as suas emoções. Então, tá sempre em atividade, tá sempre ocupada, tá sempre fazendo alguma coisa, justamente para não precisar pensar sobre si mesma, tá? Às vezes são pessoas que nem conseguem estar em um relacionamento, porque está sempre ocupada. E são pessoas que falam isso mesmo. Ah, eu queria muito namorar, mas eu não sei se eu não tenho tempo para isso, eu não sei se eu consigo, tá? São pessoas que muitas vezes podem estar deprimidas, mas nem se dão a chance de olhar para isso. E como as pessoas têm essa ideia, né, de que a depressão é algo que deixa você paralisado, que deixa você triste, né, mais inerte, sem querer fazer atividades. Então, as pessoas têm essa ideia errada de que quem produz muito, quem faz muito, quem trabalha muito, não está depressivo. Muitas vezes é justamente o fato da pessoa estar, né, depressiva, deprimida, que faz com que ela queira sempre se encher de atividades, tá? Então vamos prestar muita atenção nisso, porque esse é um erro muito grande das pessoas acharem que aquelas pessoas, né, dos outros acharem que as pessoas que estão sempre, constantemente fazendo algo, são pessoas que não têm depressão. Tem, bastante, tá? São essas pessoas também estão sempre realizando ali, fazendo alguma coisa, em geral, não é só nas atividades que ela é acelerada, mas também no pensamento, tá? São pessoas bem aceleradas, que têm dificuldade de parar, de descansar e de até não fazer nada, tá? E às vezes fazer alguma coisa em família dá para ela a sensação de não estar fazendo nada. Eu já tive clientes que falavam assim, Clary, quando eu estou trabalhando, eu gosto muito de trabalhar e é difícil para eu parar, até para comer. Só que aí eu me sinto culpada porque eu não estou ficando nada com os meus filhos. E quando eu estou com os meus filhos, eu me sinto muito mal porque eu não estou produzindo. Então, é uma sensação de insatisfação o tempo todo, tá? O tempo todo e sempre com essa dificuldade de parar o trabalho, mesmo que seja para ver as suas próprias necessidades, tá? E
Depois disso, nós temos um padrão também já bem conhecido, tá? Que são as pessoas que são sempre as coitadinhas, tá? São as pessoas vítimas, são excessivamente emotivas, temperamentais, sempre precisam de atenção, de afeto, sempre precisam do olhar do outro, sempre com uma tendência assim ao sofrimento, sabe? A ser mártir das situações. Tudo que acontece com ela, ela é muito azarada, né? As coisas que acontecem com ela sempre são piores do que aquilo que acontece com os outros. Ouvir um não para essa pessoa é catastrófico, tá? Elas têm dificuldade em ouvir o não, em serem contrariadas, tá? Sempre fazem drama, gostam de chamar atenção né, de chamar atenção para si mesma, sempre com esse tom mesmo de drama, de coitadismo, de olha só o que fizeram comigo, olha tudo que eu faço por essa pessoa e ela não me valoriza, ela não enxerga nada do que eu faço, tá? Sempre se compara com os outros de maneira pejorativa, de maneira negativa, pessimista, tá? É a pobrezinha ou pobrezinho, ninguém me entende. É muito. Normalmente, as pessoas que se fazem de vítima estão muito ligadas também com aquelas que fazem demais pelos outros, né? Então, faz pelos outros e depois joga na cara ou gosta de ficar falando para as outras pessoas de olha tudo que eu fiz e o que eu recebi em troca, né? Qual foi o reconhecimento que eu tive disso? Não fui reconhecida, não fui valorizada, pobre de mim, né? Coitada de mim. É uma pessoa que tem também baixa autoestima, baixa autoconfiança e sente para ela o tempo todo que ela nunca é vista, que ela nunca é entendida, que ela nunca é aceita, que ela não é amada, que ela não é compreendida, tá? Então, sempre no papel de vítima, sempre, como eu falei, né? Um mártir, né? Uma pessoa que precisa ser canonizada porque é um anjo de candura, de bondade, mas não é entendida, não é compreendida e não é valorizada. A verdade é que ela mesma não se valoriza, tá? Ela mesma não se valoriza. Sempre ressentida, uma pessoa que se magoa fácil, que tem dificuldade também em lidar com a crítica, assim como uma pessoa que é muito prestativa, né? Que tem dificuldade em lidar com a crítica, gosta de parecer triste, gosta de parecer a injustiçada. Então, as falas dela, as conversas dela são sempre nesse sentido: olha o que fizeram comigo, pobre de mim, tá? Então, esses são alguns dos padrões de comportamento que você tem e que atrapalham muito o seu relacionamento. Esses padrões, eles acontecem só no relacionamento? Não, esse é um padrão que você tem em qualquer relação, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, tá? Então esse é um padrão altamente prejudicial para você, para você. E sim, tem como você saber quais são os seus padrões mais altos e tem como você trabalhar isso, né? Tem como você se ajudar para você sair desse padrão, tá? O meu padrão principal, quando eu descobri qual era o meu padrão principal, eu entendi muitas coisas na minha vida e não significa que eu não haja mais de acordo com esse padrão, mas significa que eu consigo identificar quando estou agindo de acordo com esse padrão e consigo sair
desse padrão mais facilmente. Mas o meu padrão é fugir das situações que me causam algum desconforto, algum mal-estar, tá? Então, pode ser desde uma. E aí, presta atenção se você tem esse padrão também, tá? Pode ser desde uma conversa mais séria que você precisa ter com o filho, com o marido, com o chefe ou na escola dos seus filhos e você foge disso porque é uma situação que pode trazer algum desconforto, né? Ou você foge de fazer exames de saúde, porque sabe aquelas pessoas falam, eu não vou ao médico porque senão ele vai encontrar alguma doença. Então você foge disso, você foge de enfrentar situações, sejam elas quais forem, que pode te trazer algum desconforto. Então, teve uma situação que não foi muito legal, muito bacana com o marido, e aí você fala assim, ah, mas agora as coisas ainda estão muito esquentadas, eu não vou conversar com ele sobre isso agora, né? Aí depois você fala, ah, não, mas agora ele está trabalhando lá, está fazendo umas coisas importantes para o trabalho, não vou incomodá-lo com isso. E assim vai, você vai sempre dando desculpa até que passa tanto o tempo que já perdeu o sentido você conversar sobre aquele assunto, sabe? E aí os problemas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até uma hora que estoura. E aí quando você estoura, porque você sabe a gota d'água, né? Foi enchendo, enchendo, enchendo o copinho, quando transbordou, você estoura. E daí você sai falando sobre coisas que te desagradaram lá do Arco da Velha, que às vezes a pessoa nem lembra, porque você não falou no momento certo, né, no momento adequado, quando aquilo poderia ser resolvido, e aí você fala agora em um momento em que isso já não faz mais sentido, né, você trazer esse assunto à tona. Então, esse é um outro padrão também de comportamento que é altamente prejudicial para você e para o seu relacionamento, tá? Então, olha só, é, veja aí se você tem algum desses padrões, né? Ou às vezes você tem mais de um, e em que situação, né? Em quais momentos que você percebe que esse padrão mais te prejudica dentro do seu relacionamento, seja no relacionamento conjugal, no relacionamento de trabalho, no relacionamento familiar, seja ele qual for, ou às vezes até na sua saúde, né? Isso pode estar te prejudicando. Então preste atenção, qual que é o seu padrão de comportamento sabotador, porque você vai conseguir identificar e aí você já pode pensar em alternativas para você evitar que isso aconteça, né? Existe sim uma avaliação que você pode fazer para que vai determinar quais são os seus padrões mais altamente sabotadores, e essa é uma das ferramentas que eu utilizo dentro dos meus processos terapêuticos e que trazem uma clareza muito grande sobre a maneira da pessoa se comportar e se relacionar e que então ajuda muito a melhorar tanto a sua relação com você mesma quanto a sua relação com o outro, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, a gente pode conversar, me manda uma mensagem no direct, beleza? Amanhã eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor. Vamos aproveitar que é sexta-feira, vamos trazer um assunto mais gostoso de ser ouvido para você também identificar, né, qual que é a sua linguagem de amor, qual é a maneira que você mais entende que é amada e também a linguagem que você melhor se expressa, para trazer um pouquinho mais de leveza, né, para sexta-feira, para o final de semana, tá bom? Eu aguardo você aqui amanhã às 8h35, beleza? Um abraço carinhoso e até mais.